Olá pessoal, eu sou o professor Eduardo Augusto e esse vídeo é um compilado de questões sobre a temática dos esportes coletivos, mais específico sobre algumas regras de futsal, de vôlei, de handebol e de basquete que já trabalhamos em nossas aulas de resolução de questões por banca. Antes de iniciar o vídeo, se inscreve aqui no nosso canal, deixa nos comentários qual tema ou qual banca você gostaria de ver em nossas aulas. E lembrando, se tiver interesse em mais materiais de preparação para os concursos de educação física, dá uma olhada nos links da descrição desse vídeo, que você encontra informações tanto sobre os nossos cursos, como também sobre os nossos e-books. Então, sem mais delongas, bom vídeo e bons estudos. No jogo de voleibol, os jogadores da equipe sacadora não podem impedir o seu adversário, seja por uma ação individual ou coletiva, de ver o golpe de saque e a trajetória da bola. Um jogador ou um grupo de jogadores da equipe sacadora comete uma falta de barreira, realizando ações de balançar os braços, pular ou mover de lado para o outro lado durante a execução do saque, ou agrupando-se de forma a esconder o golpe de saque e a trajetória da bola até que a bola alcance o plano vertical da rede. No momento do saque, o jogador na posição número 1, os demais colegas de equipe que ocupam a rede devem estar nas posições, e aqui uma típica questão sobre o rodízio no voleibol, né? Sobre as posições no vôlei. E aí, levando em consideração essa situação da questão, né? O jogador número 1 sacando, né? A equipe sacando, e obviamente quem está sacando é o jogador de posição número 1. A gente começa a contar desse jogador em sentido anti-horário. Então, o sacador vai ser o número 1, os jogadores da rede então vão ser os números 2, 3 e 4, e os jogadores da parte de trás, 5, 6 e o número 1, que é o sacador. Então, lembrando das posições do voleibol nesse rodízio, sempre o sacador vai ser o jogador da posição número 1, contando a partir do sentido anti-horário. 2, 3 e 4 são os jogadores da rede, e na parte de trás, 5, 6 e 1. Nesse caso, como ele pede, né, no momento do saque, os colegas de equipe que ocupam a rede, eles vão estar então nas posições 2, 3 e 4. Primeira questão, então, o item A é o correto. E aí é interessante destacar que a Banca Fundep, tanto em concursos da licenciatura como em seus concursos da área do bacharelado, ela explora muito questões sobre modalidades esportivas e também sobre a organização de eventos esportivos. Então a gente vai encontrar muitas questões sobre regras gerais das principais modalidades. Também não é nada muito específico, né? A gente encontra algumas questões sobre duração dessas modalidades, pontuação, dimensões de quadra, regras mais gerais, como por exemplo essa do rodízio, né, no voleibol, e também muitas questões sobre organização de eventos e seus sistemas de disputa. Então nessa aula também a gente vai acabar trabalhando algumas dessas temáticas. Primeira questão, item A é o correto. De acordo com as regras do basquete, o contato físico deve obedecer a princípios gerais. Um exemplo de princípio geral é o de... E aí, falando das regras do basquete, de fato, a gente tem um capítulo sobre esses princípios gerais a respeito do contato físico. E aí, na alternativa A, ele fala de posição ofensiva, quando, na verdade, lá nas regras do basquete, a gente vai ter o princípio da posição defensiva, que é aquela posição em que o indivíduo está de frente para o jogador adversário com os dois pés no chão, né? Então esse é o princípio da posição defensiva, de frente para o adversário com ambos os pés fixos no chão. Item B, ele fala de princípio da horizontalidade, quando na verdade seria o princípio da verticalidade, que diz que quando o jogador salta, né, quando ele sai do chão, aquele espaço acima dele também faz parte do próximo princípio que a gente vai falar, que é o princípio do cilindro, né? Então, nas regras do basquete, a gente tem que o jogador ele ocupa um espaço na quadra como se fosse um cilindro, delimitado aí pelas partes do seu corpo. Então, a partir desse princípio do cilindro, é o espaço ocupado pelo jogador na quadra. Quando ele salta, esse espaço acima dele, né, o cilindro acima, o espaço vazio que está acima dele, quando ele salta, passa a ser ainda espaço desse jogador, né, passa a fazer parte
desse cilindro de fato, então não seria o princípio da horizontalidade, quando na verdade deveria ser o princípio da verticalidade. Então, dos princípios gerais, a gente pode destacar esse princípio do cilindro, que é o espaço ocupado pelo jogador, o princípio da verticalidade, que mantém esse cilindro acima do jogador, né? O espaço ocupado pelo jogador quando ele passa a saltar, e o princípio da posição defensiva. Nesse caso, a quinta questão, a única alternativa correta seria a alternativa E, o princípio do cilindro. Quarta questão. Analise as seguintes disposições acerca do jogo do basquetebol. Primeira, sempre que em uma reposição a bola toca ou é legalmente tocada por qualquer jogador na quadra de defesa e a equipe do jogador que está fazendo a reposição permanece com o controle da bola na sua quadra de defesa, esta equipe deve fazer a bola ir para a sua quadra de ataque dentro de 24 segundos. E aí, apesar do texto longo, né, que acaba confundindo um pouco, a gente está falando aí da regra do basquetebol que vai tratar da passagem aí da quadra de defesa para a quadra de ataque, né? Eu recebo a bola na minha quadra de defesa e qual é o tempo que eu tenho para passar da quadra de defesa para a quadra de ataque. Nesse caso, nessa afirmativa 1, ele fala que são 24 segundos o tempo que o jogador tem para passar da quadra de defesa para a quadra de ataque, mas na verdade, quando a gente fala das regras do basquetebol, esse tempo não são 24 segundos, mas sim 8 segundos. 24 segundos é o tempo total que a equipe tem aí para arremessar a bola para a cesta, né? Quando a gente fala dessa passagem da quadra de defesa para a quadra de ataque, a gente vai estar falando em 8 segundos. Então, primeira afirmativa é falsa. Segunda, um jogador marcado de perto deve passar, arremessar ou driblar a bola dentro de 5 segundos. E aí, verdadeiro, quando a gente fala de um jogador marcado de perto, né, é aquela posição, aquela situação em que o jogador está com a posse de bola e o defensor está a menos de 1 metro dele em posição de defesa. Então a gente chama essa situação de jogador marcado de perto, e de fato o jogador tem aí 5 segundos para passar, arremessar ou driblar a bola. Então, até agora, 1 falso e 2 verdadeiro. Na terceira afirmativa, um jogador não deverá permanecer na área restritiva dos adversários por mais de 3 segundos consecutivos, enquanto sua equipe está com o controle de uma bola viva na quadra de ataque e o cronômetro de jogo está ligado. E aí, verdadeiro também, quando a gente fala da área restritiva, vai ser principalmente ali aquela área abaixo do aro, né? O que muita gente chama de garrafão. E aí, de fato, o jogador não pode passar mais de 3 segundos ali naquela área, enquanto o jogador de sua equipe está com a posse de bola na quadra de ataque. Então, de fato, terceira afirmativa também é verdadeira. 3 segundos é esse tempo aí que um jogador não pode ultrapassar enquanto estiver na área restritiva dos adversários. Então, quarta questão, 1 falso, 2 e 3 verdadeiros. Nesse caso, a alternativa C é a correta. Nona questão, no futsal pode ocorrer o chamado deslocamento das metas. Considera-se que a meta foi movida quando pelo menos um dos postes não está tocando a linha de meta. Acerca dos desportos, regras de alguns desportos aplicados na escola, analise as alternativas a seguir sobre deslocamento de metas no futsal e marque a correta. Então, só para resumir de forma bem rápida aqui, essa questão do deslocamento de metas no futsal, né, nas regras do futsal, a gente vai ter 2 possibilidades. Se esse deslocamento de metas ocorreu por um jogador defensor, incluindo o goleiro, ou por um jogador atacante. Se foi por um jogador defensor de forma intencional ou acidental, porém percorreu o caminho que seria um gol de fato, né, cruzou a linha onde estaria essa meta, esse gol é validado. Então, se foi um jogador defensor, incluindo o goleiro, de forma intencional ou não, né, ou acidental, porém a bola percorreu o caminho do gol, esse gol será validado. Porém, se foi de forma intencional e não foi gol, não cruzou o caminho que seria o gol, a gente tem uma penalização desse jogador, seja o jogador defensor, incluindo o goleiro, e tem a reposição da bola através de um tiro livre indireto.
A outra possibilidade é se for um jogador atacante. E aí, nesse caso, o gol não será validado, né? Mesmo que a bola percorra o caminho onde estaria essa meta, o gol não será validado. E aí temos mais duas possibilidades. Se for de forma intencional ou acidental. Se for de forma acidental, a bola é reposta com uma bola ao chão. E se for de forma intencional, o jogador é punido com o cartão amarelo e a bola reposta com tiro livre indireto. Então, de forma resumida, são essas as possibilidades, né? O jogador defensor ou o jogador atacante. Dito isso, vamos para as alternativas que vai ser melhor da gente visualizar. Item A. Se um defensor, incluindo o goleiro, deslocar ou derrubar a meta, se for intencional ou acidentalmente, antes que a bola cruze a linha do gol, o árbitro deve validar o gol se a bola cruzou a linha do gol no espaço entre os postes quando de sua posição correta. E aí, verdadeiro, né? A gente já tem o item correto, foi um jogador defensor, incluindo o goleiro, deslocou a meta de forma intencional ou acidental, porém a bola percorreu esse caminho do gol, né? Cruzou a linha do gol no espaço entre os postes, o gol realmente é validado. Item A já é o correto. No item B, ele fala, se um jogador da equipe atacante intencionalmente ou acidentalmente deslocar ou derrubar a meta, o gol será validado. E aí é falso, né? Se for um jogador da equipe atacante, esse gol não será validado, independente se for intencional ou não. Item C, se for um jogador defensor, excluindo o goleiro, e aí, por isso que esse item C é incorreto, né? A gente já consegue eliminá-lo, porque é um jogador defensor, incluindo o goleiro, é o oposto do que o item C traz. Item D, se um jogador da equipe atacante acidentalmente deslocar ou derrubar a meta, o gol será validado. Mais uma vez incorreto, né? Se é um jogador da equipe atacante, esse gol não é validado. E por último, se um defensor, incluindo o goleiro, deslocar ou derrubar a meta, se for intencional e não for gol ou chutada para fora, o árbitro deve penalizar com cartão vermelho o jogador infrator. E aí é falso, né? Se a bola foi para fora e foi de uma forma intencional, que o jogador defensor, incluindo o goleiro, derrubou ou deslocou essa meta, a penalização vai ser um cartão amarelo e a bola reposta com tiro livre indireto. Nesse caso, não é questão de fato, o item A já é o correto. E quinta questão, o basquetebol é uma modalidade esportiva em que dois times jogam num período de 40 minutos e precisam fazer o maior número possível de arremessos de bolas nas cestas do time adversário. Com relação às regras do basquetebol, assinale a alternativa correta. Então vamos lá. Item A. O jogo é iniciado quando uma ou duas equipes estiverem na quadra de jogo com 4 ou 5 jogadores prontos para jogar. E aí, item falso, diferente de outros esportes, né, como futebol, como futsal, onde a gente pode iniciar uma partida mesmo que a equipe não esteja completa. No jogo de basquete são 5 jogadores em quadra e a partida só inicia se realmente esses 5 jogadores estiverem em quadra. Então, por isso, o item A é falso. Item B. O primeiro período de jogo inicia-se quando a bola deixa as mãos do árbitro principal no lançamento da bola ao alto. Todos os outros períodos começam quando a bola estiver à disposição do jogador, que realizará a reposição lateral. E aí, perfeito, né? Esse lance ao alto que o árbitro faz é só no primeiro período. E aí é onde a gente tem a primeira disputa de bola, né? Então, para isso, o árbitro realmente lança a bola ao alto. Porém, esse lançamento realmente só ocorre no primeiro período. Então, item B já é o correto dessa questão. Vamos ver o porquê do item C e item D estarem incorretos. Item C. Se o placar do jogo estiver empatado ou com apenas um ponto de diferença ao final do quarto período, o jogo continuará com quantos períodos extras de 5 minutos forem necessários até que uma equipe fique com 2 pontos de diferença
em relação ao adversário. É quase toda correta aí esse item, mas na verdade isso só ocorre se o jogo terminar empatado. Se tiver um ponto de diferença, o jogo já encerra. Então, no final do quarto período, se tiver pelo menos um ponto de diferença entre as equipes, a partida já encerra. Porém, se a partida estiver empatada, temos um tempo extra de 5 minutos. Porém, se nesse tempo extra continuar empatado, vamos jogando quantos tempos extras de 5 minutos forem necessários para tirar esse desempate, né? Porém, não precisa ser apenas 2 pontos, mas sim uma diferença de 1 ponto já basta para encerrar a partida. Então, nesse caso, o item C é falso por conta disso. E item D, a substituição de jogadores durante uma partida ocorre com a bola em jogo, após comunicação do técnico, à mesa de controle e autorização do árbitro para ambas as equipes, não sendo necessário que o cronômetro de jogo esteja parado. E aí é falso, já que a substituição de jogo tem que estar com a bola morta e com o cronômetro parado, né? Então não pode ocorrer uma substituição enquanto a bola estiver em jogo. Então por isso, item D também é falso. Então, realmente, quinta questão, item B, é a correta, como a gente viu anteriormente. Segunda questão, em uma partida de basquetebol são consideradas faltas as seguintes situações. Primeiro, o jogador dá mais de um passo sem quicar a bola, e aí é falso, né? O indivíduo, né? O jogador pode dar até 2 passos sem quicar a bola. Então, por isso, o item 1 é incorreto. No item 2, fala em o jogador segurar a bola por mais de 3 segundos sem arremessá-la, seja para a cesta, seja para outro jogador de sua equipe. E aí é falso, né? Essa é a situação de um jogador marcado de perto. Se ele está com essa marcação próxima, ele pode segurar a bola por até 5 segundos antes de arremessar ou passar para outro jogador de sua equipe. Então não são 3 segundos, mas sim 5 segundos essa situação do jogador marcado de perto. Item 2 também é incorreto. Item 3, o jogador ficar mais de 5 segundos dentro do garrafão, e aí é falso também, né? Ele acabou invertendo os itens 2 e 3. Nesse caso, o jogador não pode passar mais de 3 segundos dentro do garrafão, dentro da área restritiva. Então, por isso também o item 3 é incorreto. Item 4, o jogador tocar no braço e na mão de quem estiver com a bola, e aí sim é considerada uma falta, né? A partir do momento que eu estou com a bola e o outro jogador bate em meu braço ou na minha mão, aí sim é considerada uma falta. Então, nesse caso, itens 1, 2 e 3 são incorretos e apenas o item 4 é o correto. Nesse caso, item D é o correto da segunda questão. Sobre a história e as características do voleibol no Brasil e no mundo, marque V para as afirmativas verdadeiras e F para as falsas. Primeira afirmativa, o voleibol foi criado em 1859 pelo americano William Morgan, nos Estados Unidos, a partir de adaptações feitas do basquetebol, esporte mais popular na época. Então é uma afirmativa que tem alguns pontos verdadeiros, de fato, né? Foi criado pelo americano William Morgan lá nos Estados Unidos, com algumas adaptações do basquete, né? Principalmente a ideia geral de ser um esporte que não tenha muito contato. Porém, o ponto fundamental dessa questão, dessa afirmativa que a torna falsa, é a data, né? O voleibol foi criado, na verdade, em 1895, não 1859. O basquete, por sua vez, foi por volta de 1891 e a partir daí surge o voleibol alguns anos depois, né? Por volta de 1895, não 59. Então, primeira afirmativa falsa. Segunda afirmativa, o voleibol surgiu em Massachusetts, dentro da Associação Cristã de Moços, ACM, e teve como primeiro nome o Mennonite. E é correta, né? Assim como o basquetebol, o voleibol foi criado também dentro da Associação Cristã de Moços. Então, segunda afirmativa verdadeira. Terceira afirmativa, o voleibol surgiu na América do Sul, por intermédio do Brasil, no ano de 1910, através de uma missão contratada pelo governo brasileiro junto aos Estados Unidos, com a finalidade de organizar a instituição primária no país.
Então, na verdade, o voleibol surge na América do Sul, né, de acordo com o Bizoc, que é uma grande referência na área do voleibol, principalmente no voleibol para concursos. O voleibol surge na América do Sul em 1910, porém não foi no Brasil, e sim no Peru. No Brasil, o voleibol vai surgir por volta de 5 anos depois, né, por volta de 1915. Então, terceira afirmativa é falsa porque chega primeiro na América do Sul, lá no Peru, no ano de 1910 e alguns anos depois que chega ao Brasil. Então, dessas três até agora, falso, verdadeiro e falso. Quarta afirmativa, o objetivo do jogo de voleibol é cada equipe enviar a bola por meio de toques regularmente por sobre a rede para a metade oposta da quadra, independentemente que a bola caia no solo da sua própria metade. Então é uma afirmativa falsa, né? Já que se a bola tocar no solo, o rally se encerra, né? A gente tem uma pontuação. Se cair dentro da quadra, vai ser uma pontuação, e se cair fora da quadra, dependendo se tocou no adversário ou não, a gente já tem a pontuação para a outra equipe. Então, o ponto fundamental dessa afirmativa é esse independentemente que a bola caia no solo da sua própria metade, que torna a afirmativa incorreta, né? Já que se a bola cair no solo, o rally é encerrado. Então, quarta afirmativa também é falsa. E quinta, no voleibol, a bola é colocada em jogo por meio do saque, que consiste em golpear a bola por sobre a rede para a quadra oposta, sendo executado pelo jogador de defesa esquerda. Falso também, quase toda correta, porém o saque não é realizado pelo jogador de defesa esquerda, e sim de defesa direita, né? O jogador do número 1 nas posições do voleibol. O jogador que saca é sempre o número 1 e ele vai estar na defesa direita. Na frente, né, na rede, a gente vai ter as posições 2, 3 e 4, e nas posições de defesa 5, 6 e 1. 5, defesa esquerda, e 1, defesa direita, que é o jogador que está sacando. Então, quinta afirmativa falsa também. Nesse caso, a alternativa correta é a alternativa A, já que apenas a segunda afirmativa é a verdadeira. Então, alternativa A, primeira questão, é a correta dessa questão. Oitava questão, o voleibol é um esporte coletivo praticado em uma quadra dividido por uma rede e é um dos esportes mais populares do Brasil e do mundo. Sobre o assunto, julgue as seguintes afirmações com V ou F. Primeira, a rede é instalada verticalmente sobre a linha central, sua altura difere de acordo com o gênero, para homens é de 2,3 metros e para mulheres 2,1, e aí é falso, né? Quando a gente fala dessa altura da rede no vôlei, de fato tem a diferença entre os gêneros, porém para homens é de 2,43 metros, enquanto que para mulheres é de 2,24 metros. Então, item 1 é falso. Segundo, a quadra de vôlei contém 18 metros de comprimento por 9 metros de largura, sendo retangular e simétrica, e aí perfeito. Segundo item verdadeiro. Terceiro item, o jogo é formado por sets, sendo que a vitória de um set é atingida quando uma das equipes atingir 20 pontos, e aí é falso, né? No vôlei, o set acaba quando a equipe atingir 25 pontos, com a diferença mínima de 2, né? Então, se por exemplo empatar 24 a 24, vence quem chegar em 26 primeiro. Se continuar empatando, sempre tem que ter essa diferença mínima de 2 pontos. Já no tie-break, né, se as equipes empatarem 2 sets cada um, o quinto set é decidido com 15 pontos, também com a diferença mínima de 2 pontos. Né? Então, por exemplo, se no tie-break, que é esse último set, o quinto set, ficar empatado entre 14 e 14, vence quem chegar em 16 primeiro. Se empatar 15 a 15, vai para 17 e assim por diante. Por isso, terceiro item também é falso. Temos então falso, verdadeiro e falso. Item D é o correto da oitava questão. Terceira questão. Analise as seguintes afirmativas sobre o handebol. E aí ele traz algumas regras, né? Traz 4 itens sobre o handebol, se é permitido ou não permitido realizar algumas ações
para a gente resolver essa questão, para facilitar, eu trouxe aqui o capítulo lá da regra do handball, né, o capítulo 8, que vai falar sobre o que é permitido ou não de acordo com a questão, né? Então, lá nas regras do handball, no capítulo 8, tópico 8.1, ele diz que é permitido 3 situações. Usar a mão aberta para tirar a bola da mão de outro jogador, usar os braços flexionados para fazer o contato corporal com o adversário e desta maneira controlá-lo e acompanhá-lo, e usar o tronco para bloquear o adversário na luta pela posição. Então, usar a mão aberta para tirar a bola da mão de outro jogador, usar os braços flexionados para fazer o contato corporal e usar o tronco para bloquear o adversário na luta pela posição. Já não é permitido, né, pelo tópico 8.2, arrancar ou golpear a bola que está nas mãos do adversário, bloquear ou empurrar o adversário com braços, mãos ou pernas, ou usar qualquer parte do corpo para deslocá-lo ou empurrá-lo para fora da posição. Isto inclui o uso perigoso dos cotovelos, seja uma posição de início ou em movimento. Ainda não é permitido agarrar um adversário no corpo ou pelo uniforme, mesmo se ele permanecer livre para continuar o jogo, e também não é permitido correr ou saltar sobre um adversário. Então, sabendo disso, vamos para os itens, né? Item 1, é permitido usar uma mão aberta para tirar a bola da mão de outro jogador. Perfeito, está entre aquelas 3 situações que é permitido. Segundo, é permitido arrancar ou golpear a bola que está nas mãos do adversário. Falso, nesse caso não é permitido. Terceiro, não é permitido usar o tronco para bloquear o adversário na luta pela posição. Falso também, é uma das situações permitidas, né? Usar o tronco para bloquear, na luta da posição, bloquear o adversário. E quarto, não é permitido agarrar um adversário no corpo ou pelo uniforme, mesmo se permanecer livre para continuar o jogo. Perfeito também. Então, os itens 1 e 4 são corretos dessa terceira questão. Item A é o correto, então. Quarta questão. O handball é uma modalidade olímpica. Quanto aos seus fundamentos e regras oficiais, assinale a alternativa incorreta. Item A. A partida é composta por 2 tempos de 30 minutos cada. E aí, verdadeiro, né? Muito importante quando a gente fala de modalidades esportivas, principalmente aí dos esportes coletivos, né? Os principais, a gente compreender dimensões de quadra, principais fundamentos, duração e formas de pontuação, né? Sempre que eu recomendo alguém que quer estudar aí as modalidades esportivas pensando nos concursos públicos, eu recomendo que inicie justamente por essas principais informações. Número de jogadores, duração, tamanho de quadra, principais fundamentos e também as formas de pontuação. E aí, nesse caso, a alternativa A é correta, já que realmente no handball a partida vai ser composta por 2 tempos de 30 minutos cada. Item B, a quadra possui 40 por 20, e aí também correto, né? É basicamente as mesmas medidas da quadra de futsal. Item C, um time é composto por 6 jogadores, e aí temos a alternativa incorreta, já que na verdade no handball o time todo é formado por 14 jogadores, né, nas regras oficiais, porém em algumas competições é possível ter uma equipe com até 16 jogadores, porém em quadra são 7 jogadores, né, 6 jogadores de linha e um goleiro. Então a alternativa C já é falsa, já é incorreta, porque o time é composto, né, em quadra por 7 jogadores. E aí, entender, jogos oficiais possuem 2 árbitros e um cronometrista, verdadeiro também, porém eu tenho apenas uma ressalva que além dos 2 árbitros e o cronometrista, a gente tem também um secretário. E aí, como a questão não deixa apenas, não traz a palavra apenas, né, apenas 2 árbitros e um cronometrista, a gente pode considerá-la sim como uma alternativa correta, mas trago essa ressalva que além dos 2 árbitros e do cronometrista, a gente tem também o secretário. Então, quarta questão, de fato, a alternativa C é a incorreta no caso, né, já que na verdade no handball são 7 jogadores e não apenas 6. Uma questão, na modalidade futsal, um dos esportes mais queridos pelos alunos, né, na aula de educação física, um tiro de canto é concedido quando a bola ultrapassa totalmente a linha de meta, no solo ou no ar,
tendo tocado por último em um jogador da equipe defensora. Com relação ao tiro de canto no futsal, assinale a alternativa correta. Item A. Um gol pode ser marcado diretamente de um tiro de canto, a favor ou contra a equipe adversária, ou seja, um gol é computado quando a bola entra diretamente na meta do chutador ou do defensor, e aqui a gente tem partes corretas e partes incorretas. De fato, a gente pode marcar um gol diretamente do tiro de conta, do tiro de canto, né? Porém, apenas a favor da nossa equipe, né? Ou seja, contra a equipe adversária. Se eu chutar um tiro de canto e a bola entrar diretamente na minha própria meta, esse gol não é validado e é marcado um tiro de canto para a equipe adversária. Então, se eu quiser chutar a bola diretamente para o gol no tiro de canto, se essa bola entrar, seja batendo em alguém ou diretamente, esse gol é validado. Porém, se eu chutar, se eu, por exemplo, for cobrar para trás, né, para algum jogador da minha equipe que está para trás, se eu acabar acertando a minha meta, esse gol não é validado e é marcado um tiro de canto para a equipe adversária. Então, por isso, o item A é incorreto. Item B. Após cobrar o tiro de canto, o executante somente poderá tocar na bola novamente após ela ter tocado em outro jogador, adversário ou da própria equipe. E aí, verdadeiro, né? Eu não posso, por exemplo, cobrar um tiro de canto para mim mesmo. Essa bola tem que tocar em alguém, seja da minha equipe ou da equipe adversária, para que eu possa tocar novamente na bola. Item B já é perfeito. Item C. No tiro de canto do futsal, o atleta deve usar ambas as mãos, executando o arremesso de forma que a bola venha de trás do seu corpo. E aqui a gente já pode eliminar, né? No futsal, o tiro de canto e também o tiro de lateral são executados com o pé, não com as mãos, como é, por exemplo, o tiro lateral lá no futebol de campo. Item C, incorreto. Item D. Os adversários devem permanecer a pelo menos 50 centímetros de distância da área do tiro de canto antes da sua execução, e não são 50 centímetros, mas sim 5 metros. Sétima questão, então, item B é o correto. Espero que tenha gostado desse vídeo. Qualquer dúvida pode entrar em contato com a gente aqui pelo YouTube, pelo nosso e-mail, contato@concursocdfísica.com, ou pelo nosso Instagram, @concursocdfísica. Lembrando, dá uma conferida nos nossos materiais, tanto e-books como o curso online que está no link da descrição desse vídeo, que com certeza podem te ajudar na sua preparação para concursos. Então é isso, muito obrigado e até a próxima.